Bom dia, sejam muito bem-vindos a mais um Café com Gleice, live de número 28, hoje dia 12 de novembro de 2025, é a nossa live de número 28 do livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, de Joe Dispenza. Já compartilha essa live com um amigo, com uma amiga, deixa eu compartilhar aqui na comunidade, compartilha aí você também. E simbora, minha gente, para mais uma leitura, para mais um estudo, na verdade, porque o que a gente faz aqui é muito mais do que leitura, vocês sabem. Para quem tem o costume de acompanhar a live, já sabe que no final tem a nossa meditação, tem o nosso momento, né? Sejam muito bem-vindos. Voltei, Brasil, voltei. Depois de 2 dias sem live. Ai, segunda e terça não teve live, hoje é quarta-feira. Quarta-feira. E segunda e terça não teve live, minha gente, porque segunda-feira eu precisei descansar um pouco. Falei pra vocês lá nos stories o que aconteceu. E na terça-feira, na verdade, eu estava cansada dos 21 dias. Na verdade, foi mais de 21 dias, né? Do movimento Acorde para Você. Vamos entrando, minha gente. Deixa eu aguardar o pessoal entrar aqui. Porque foram 2 dias sem fazer live, né? E aí o pessoal eu já desacostumei nesses 2 dias sem fazer live, imagine. Aí hoje eu acordei assim, eu falei, ai meu Deus, eu acho que eu não vou fazer mais a live não. Ou eu vou fazer uma vez por semana, sabe? Fiquei pensando assim. Mas quem tem missão não tem desculpas, não é verdade? Bom dia, Gustavo. Bom dia, Vanessa. Bom dia, maravilhosos. Sejam muito bem-vindos. 6h42 da manhã. Nós vamos dar sequência aqui à leitura do livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do autor Joe Dispenza. Já pega aí o seu café, seu chá, não sei qual é o que você está tomando aí nesse horário. Eu estou tomando água. Bom dia, queridos. Bom dia, Maria. Bom dia, Silvana. Bom dia, Reginaldo. Vocês estão bem? Conta pra mim. Bom dia, Miguel. Bom dia, Antônio. Olha, nós recebemos mais um dia hoje. Nós recebemos mais um dia. E antes de começar o dia, vamos falar para nós mesmos, né? Eu me escolho mais uma vez, porque você recebe mais um dia. Nós recebemos mais um dia, porque às vezes a gente fica chateado. Nossa, não consegui fazer as coisas que eu tinha para fazer. E aí, olha que legal que você recebeu mais um dia. E aí dá pra você fazer o que você não fez ontem. Quando a gente pensa assim, né? É tão maravilhoso. Então fala aí pra você. Eu me escolho mais uma vez. Eu me escolho mais uma vez. E hoje você pode tentar de novo. Você pode fazer o que você não fez, o que você não conseguiu fazer ontem. Simbora para nossa leitura? Olha, 2 dias sem fazer live, segunda e terça. E porque na verdade, minha gente, eu tava com um movimento com as meninas lá no Acorde para Você. Então é um desafio de 21 dias, um protocolo. Então eu estava com elas todos os dias. Então acabou que eu fiquei um pouco cansada desse movimento, né? Porque foram vários protocolos nesses 21 dias, um desafio Acorde para Você 2. Então eu precisei descansar esses 2 dias, mas voltei. Voltei, Brasil, vocês estão bem? Bom dia, Maria, bom dia, Silvana. Bom dia. Simbora. Por isso que não pode quebrar corrente, né? Não pode quebrar corrente. Nós vimos isso no livro Hábitos Atômicos. Não quebra a corrente. Olha, na semana passada, lá na sexta-feira, nós lemos a página... Cadê? Deixa eu recapitular aqui. Nós lemos
Na verdade, nós estamos no capítulo que tem como título, deixa eu ver aqui. Cadê? Sobrevivência versus criação. Nós estamos nesse capítulo. E aí, na sexta-feira passada, nós falamos sobre o lobo frontal, domínio da criação da mudança, que na verdade nós estávamos falando sobre a parte do cérebro. Qual é o lobo frontal, na verdade? Qual é a parte do cérebro? É a parte da frente. É a área mais a maior área do cérebro. Então essa parte aqui da frente do nosso cérebro, ela é chamada de lobo frontal, que é o que a gente está vendo aqui, tá? Então ele diz o seguinte, que nós vemos na sexta-feira passada. Cadê? Quando estamos no modo de criação, estamos ativando o centro criativo do cérebro. E qual é o centro criativo do cérebro? É o lobo frontal, que é essa parte do cérebro que é a parte mais nova, é a parte mais jovem. Dessa parte aqui da frente. Aí ele diz, parte do prosencéfalo, que compreende o córtex pré-frontal. Essa é a parte mais evoluída e mais nova de nosso sistema nervoso humano e a mais adaptável do cérebro, ou seja, a parte de trás é a parte mais antiga. A gente não consegue tanto adaptar. Por isso que tem a neuroplasticidade, porque essa parte a gente consegue modificar essa parte da frente, entende? De acordo com os nossos pensamentos, de acordo os nossos comportamentos. Então a gente consegue mudar, como a gente já viu isso aqui várias vezes. E aí ele diz o quê? Ele diz que se você deseja criar um novo eu, presta atenção, primeiro tem de parar de ser o antigo eu. No processo de criação, a primeira função do lobo frontal, isso que nós vimos na sexta-feira, só estou recapitulando, tá? Pra gente entender aqui onde é que nós... Para eu colocar vocês na mesma página que eu. Então, eu estou voltando lá na sexta-feira. Então, no processo de criação, a primeira função do lobo frontal é se tornar autoconsciente. Então, essa é a primeira função dessa parte do cérebro, tá? Que é o quê? O que é nos tornar autoconsciente? Ou seja, nós temos o poder, minha gente, e às vezes a gente subestima isso, de observar nossos próprios pensamentos. E a gente subestima e a gente não faz isso. A gente não observa os nossos próprios pensamentos. E essa parte do cérebro, ela consegue fazer isso. Nós conseguimos fazer isso, entende? Que na verdade é a metacognição, certo? Que nós vimos isso lá na sexta-feira passada. Nós possuímos essas capacidades metacognitivas, certo? Então, o que acontece? Vimos isso na sexta-feira passada, já recapitulamos. E hoje a gente vai ver a segunda função da parte do lobo frontal do nosso cérebro, tá? Que é criar uma nova mente para pensar novos jeitos de ser. Então, a primeira função do lobo frontal é o quê? A gente consegue observar os nossos próprios pensamentos, que isso é chamado de metacognição, certo? E aí, o que acontece? Qual é a segunda função do lobo frontal? É criar uma nova mente. Olha isso. Bom dia, Lu, seja bem-vinda, maravilhosa. Bom dia, Lúcia, bom dia. Vamos entrando, fiquem à vontade, a casa é de vocês, tá? Então, continuando, nós estamos na página 139. Para quem tem o livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, quem chegou agora e não está entendendo o que está acontecendo, estamos lendo esse livro aqui, tá? Juntos. Lembrando que aqui é um espaço que não só eu leio o livro e comento, como vocês também dão a opinião de vocês. É muito importante, porque a live, né, aqui, os estudos, eles tomam outra proporção. Fica muito mais legal quando vocês participam, tá bom? Criar uma nova mente para pensar novos jeitos de ser. Será que a gente consegue criar uma nova mente? Será que a gente consegue? Vamos ver. A segunda função do lobo frontal é criar uma nova mente para interromper as redes neurais geradas pelo modo como seu cérebro esteve disparando
por anos a fio e influenciá-lo de modo que se reconecte de outras formas. Quando reservamos tempo e espaço privado para pensar sobre um novo modo de ser, o lobo frontal, que é essa parte do cérebro da frente, engaja-se nessa criação, certo? Podemos imaginar novas possibilidades e fazer perguntas importantes sobre o que realmente queremos, como e quem queremos ser e o que queremos mudar em nós e nossas circunstâncias. Essa é a questão que ele está trazendo aqui. Se tem como mudar, tem como mudar. A questão é, só vai mudar se você tiver clareza. Só vai mudar se você tiver uma intenção. Só vai mudar se você tiver clareza do que você quer para a sua vida e de quem você quer se tornar. A partir do momento que você tem essa clareza, a partir do momento que você quer, por exemplo, você é uma pessoa que sente muita raiva. Talvez você é uma pessoa que sente muito remorso, rancor das pessoas. Talvez você seja uma pessoa muito reativa, não sei como que você é. Cada pessoa é de uma forma, entende? Talvez você não consegue segurar suas emoções, talvez você briga bastante e depois você se arrepende. Só que chega um momento que você fala, eu não quero ser mais dessa forma, porque isso está me fazendo mal. Eu brigo com todo mundo, eu brigo com minha família, depois eu me arrependo, entende? Eu sou muito reativa com as pessoas, eu não consigo me desapegar dessas emoções. Talvez essas emoções elas estão te fazendo mal, entende? Só que chega um momento que você fala, basta, já deu, não quero mais ser uma pessoa negativa, não quero mais ser uma pessoa reativa, entende? A gente consegue mudar, sim, a nossa mente, porém a gente precisa ter clareza do que a gente quer. Entende? Então não adianta nada, por exemplo, o que o Joe Dispenza está trazendo nesse livro aqui, não adianta nada a gente querer, eu quero mudar, eu quero me tornar uma nova criatura. Mas em quê? Em que sentido? Para que lado? Entende? Então por isso que a gente precisa ter clareza. Identifiquei que eu não quero ser uma pessoa reativa, porque quando eu brigo com meu irmão, quando eu brigo com a minha mãe, depois eu me arrependo. Entende? Então, a partir do momento que você fala, eu não quero mais ser assim. E aí você vai partir para a prática. E a gente consegue mudar a nossa mente. A gente consegue. Como que a gente consegue? Olha, ele diz, quando reservamos tempo e espaço privado para pensar sobre um novo modo de ser, ou seja, o que significa isso? Você vai ter que parar, querido e querida. Vai ter que parar um pouquinho nessa rotina sua, nessa correria do seu dia a dia. Acorda mais cedo um pouquinho, que é o melhor horário. Eu sei que vocês já acordam cedo, porque vocês estão aqui nesse horário 6h50 da manhã, porque vocês já acordam cedo, entende? Então, assim, pega um horário do dia para realmente você pensar. Pensa sobre o seu modo de ser, como que você é. Que isso é a metacognição, que é a primeira função do lobo frontal. Ele consegue fazer isso. A gente consegue pensar sobre os nossos pensamentos. Entende? A gente consegue pensar, a gente consegue observar os nossos pensamentos. E aí, o lobo frontal, ele engaja-se nessa criação. Então, a partir do momento que você fala, eu não quero ser mais reativa. Eu não quero. Então, pronto, agora nós vamos trabalhar nisso. Aí agora você vai trabalhar nisso. Então, podemos imaginar novas possibilidades e fazer perguntas importantes sobre o que realmente eu quero. O que eu quero? Se eu não quero ser mais reativa, o que eu quero? Se eu não quero ser mais negativa, o que eu quero? Então, eu quero ser uma pessoa mais positiva. Chegou um momento lá atrás que eu fiz exatamente isso inconscientemente. Eu não tinha lido, é a primeira vez que eu estou lendo esse livro. Estou lendo junto com vocês esse livro. Eu nunca tinha lido. Então, eu fiz isso inconscientemente lá atrás. Eu falei, eu não quero ser mais uma pessoa negativa. Eu era uma pessoa, eu era muito reclamona. Eu reclamava de Deus e o mundo. Eu reclamava da formiga que estava passando lá na frente. E por que eu reclamava? O meu ambiente, é por isso que às vezes você mudar o seu ambiente não é balela. Não é coisa de coach mudar o ambiente.
quando eles falam muda o ambiente. Porque na verdade faz toda a diferença. Porque se eu era uma pessoa reativa, se eu era uma pessoa reclamona, é porque as pessoas que estavam ao meu redor, e eu aprendi dessa forma também. A partir do momento que eu saí do ambiente, que eu saí desse ambiente, das pessoas que reclamam, das pessoas que brigam, das pessoas reativas, porque para elas é normal isso. Para mim já não era mais normal. Eu já estava sentindo que para mim não era normal isso. Por isso que eu reclamava demais das coisas. Então hoje, quando eu penso em reclamar, o que é que eu faço? Quando eu começo a pensar em reclamar, eu lembro, opa, peraí, Gleicinha, olha ao seu redor, olha as coisas boas que já aconteceu com você nesse ano. Olha que você está vivo, olha que você está respirando. Olha as coisas boas, olha o que você já conquistou, olha o que você já tem. Entende? Só que o nosso natural do ser humano é pensar sempre no negativo. É o natural do ser humano. Pensar sempre no que falta. Sempre no que falta. E aí, por isso que para a gente agradecer, a gente precisa fazer um esforço, porque não é natural. Não é natural a gente agradecer. E aí é por isso que vem a oração, é por isso que vem a parte dos agradecimentos. E a gente tem que sempre tirar um momento para isso. Tem pessoas que agradecem o dia todo, já é natural delas, já acostumou. Tem outras que não, é mais desafiador. Tem gente que não sabe nem o que agradecer. Sabia disso? Você sabia disso? Tem gente que não consegue nem agradecer. Ah, eu vou agradecer o quê? Lá, às vezes no nosso movimento lá, às vezes eu falo no Instagram, né? Se eu falasse para vocês aqui agora, agradeça aí agora, escreva aí, escreva, porque o bom é escrever. Você todos os dias agradecer por 3 coisas na sua vida. Agradeça aí agora por 3 coisas na sua vida. 3 coisas importantes na sua vida. E sabe o que acontece com a gente? Geralmente a gente agradece o óbvio. O óbvio. O que é o óbvio? Obrigada, meu Deus, pela minha família. Não que você não deva agradecer por isso, mas a gente só vai para o óbvio. Então pensa em alguma coisa assim, fora do natural, fora do óbvio. Agradeça alguma coisa fora do normal, do comum. Que a primeira coisa que a gente vai agradecer, eu agradeço pela minha casa, eu agradeço pela minha família. Mas fuja do óbvio. Pensa aí em alguma coisa assim, específica, sabe? Olha, Cida comentou, eu não sinto vontade de dar nem bom dia para minha irmã por conta da facilidade dela comigo. Eu acho que é outra palavra, né? Por conta da... Aí você coloca aí nos comentários, tá? Acontece isso, acontece. Às vezes a gente fica chateada com a outra pessoa, principalmente irmão, porque irmão briga toda hora. Só que irmão briga, só que daqui a pouco já tá ali como se nada tivesse acontecido. Só que às vezes a gente consegue dar um bom dia para outra pessoa de fora, mas não consegue. Falsidade, né? Pois é. Eu não sinto vontade nem de dar bom dia para minha irmã por conta da falsidade dela comigo. Tá vendo? Então, o que acontece? Às vezes a gente consegue dar um bom dia para outra pessoa de fora, porque a gente não tem aquele sentimento pela pessoa, aquela sensação, sabe? Ai, minha irmã, ela é falsa comigo. Aí você já gera um sentimento, sabe? Então, o que a gente tem que pensar é o seguinte, a gente não pode se apegar a essas coisas. Então, o que você vai fazer? Você tem que fazer a sua parte. Dá bom dia para sua irmã. Dá bom dia, quebra a casca, quebra essa casca, entende? Vamos continuar aqui, porque senão eu fujo muito e aí a gente não consegue avançar na leitura, por isso que demora bastante da gente finalizar o livro. Olha, como o lobo frontal tem conexões com todas as outras partes do cérebro, voltando, o lobo frontal, que é a parte da frente do cérebro, ele tem conexões com todas as outras partes do cérebro. Tem condições mapear todos os circuitos neurais para agrupar sem emendas pedaços de informação
informação, armazenados na forma de rede de conhecimento e experiência. Depois, faz uma seleção entre esses circuitos neurais, combinando-os de formas variadas para criar uma nova mente. Lembrando que o que nós estamos vendo aqui é criar uma nova mente para pensar novos jeitos de ser. Novos jeitos de ser, ou seja, eu não quero ser mais reativa, eu não quero mais brigar com as pessoas, sabe? Eu não quero ser negativa. A gente consegue sim. A neurociência está aí para falar isso. E existe a neuroplasticidade. Não existe esse negócio de eu nasci assim, eu vou viver assim, eu vou morrer assim. Basta você querer. E basta você ser intencional. Ou seja, me afastar das pessoas que estão me gerando esses sentimentos ruins. Sair desse ambiente e ir para outro ambiente. Mas, Gleice, eu não posso sair desse ambiente e eu não posso deixar de conviver com essas pessoas. Aí agora vai ser um trabalho mais específico. Aí agora você vai ter que realmente focar e mudar de forma interna mesmo. É falar todos os dias para você, nada e nem ninguém tem o poder sobre mim. Nada e nem ninguém tem o poder sobre mim. Aí quando você internaliza isso, pode vir qualquer pessoa para te incomodar que você não vai se incomodar com isso. Você não vai se incomodar. Nem com as pessoas ao seu redor e nem com as questões externas que estão acontecendo ao seu redor. Entende? Ah, Gleice, mas eu não estou suportando o meu trabalho. Nossa, aquela colega minha é insuportável, aquele chefe meu é... Aquele chefe meu me chateia. Na verdade, ele não te chateia, é você que se chateia com ele por conta das suas emoções. Não é nada sobre o outro é tudo sobre nós. Coloca isso na sua cabeça. Não é nada sobre o outro. Ah, porque meu irmão é muito chato, isso e aquilo. Não, é você que se chateia com ele. Não é sobre ele, é sobre você. Só que a gente gosta de se fazer de vítima, é o que Joe Dispenza ele fala. A gente se vicia nas emoções. Nós nos viciamos nas nossas emoções. Sejam elas boas ou ruins, nós nos viciamos. Entende? Bom dia, Luísa. Seja bem-vindo, querido. A Rosinha. Ô, Rosinha, bom dia, maravilhosa. Seja bem-vinda. Olha, a Fernanda entrou. Bom dia, Fernanda. Seja bem-vinda. Uma quarta abençoada para nós. A Eliana também entrou. Fernanda comentou, todo mundo tem que evoluir, afastar de gente negativa. Todo mundo tem que evoluir. Esse seria o cenário ideal, mas nem todo mundo consegue despertar, não. Não é todo mundo. Vocês, por exemplo, estão nessas lives, vocês estão aqui nessa live, não é por um acaso, não. Não é todo mundo que tem que tem essa predisposição para isso. As pessoas, elas gostam de viver ali da forma delas. Na verdade, não é nem porque elas querem, às vezes, é por falta de conhecimento mesmo. Muitas das vezes a gente sofre com as nossas emoções por falta de conhecimento. Porque a gente não busca entender como que funciona o nosso cérebro. A gente não busca entender como que funciona a nossa mente. E aí a gente acha que tudo, que o mundo está contra nós. E tá todo mundo contra nós. Não dá, nada dá certo para mim nessa vida. Nada dá certo. Às vezes você fica pensando isso. Mas não é isso. É a forma como você enxerga o mundo. É a forma como você se enxerga. É a autopercepção. A autopercepção, minha gente. Como que você se enxerga? Como que você se vê? Entende? Continuando aqui, como o lobo frontal tem conexões com todas as outras partes do cérebro, isso que eu já li e vou repetir, tem condições de mapear todos os circuitos neurais para agrupar sem emendas pedaços de informação armazenadas na forma de redes de conhecimento e experiência. Depois faz uma seleção entre esses circuitos neurais, combinando-os de forma variada para criar uma nova mente. Ao fazer isso, cria um modelo ou representação interna que vemos como uma imagem de nosso resultado pretendido. Faz sentido, então, que quanto mais conhecimento temos... Olha isso! Acabei de falar.
Por que a gente sofre tanto? Por falta de conhecimento. Vou até marcar isso aqui. Olha o que ele diz. Faz sentido, então, que quanto mais conhecimento temos, maior a variedade de redes neurais que conectamos e maior a nossa capacidade de sonhar com modelos mais complexos e detalhados. Olha isso. Para iniciar essa etapa de criação, é sempre bom entrar em um estado de admiração, de contemplação, de possibilidade, de reflexão ou especulação. Ou seja, a gente só consegue mudar, a gente só consegue fazer um movimento na nossa vida quando a gente busca a criatividade. E nós somos pessoas criativas de natureza, senão você não estaria fazendo as coisas que você faz. Nós somos criativos. Ah, Gleice, eu não sou criativa porque eu não sei pintar. A criatividade não é só para quem pinta, não, minha gente. A criatividade é para todo mundo. Você não faz nada na sua vida sem criatividade. Uma pessoa que pinta uma unha, por exemplo, ela vai precisar de criatividade ali. Qualquer trabalho que você faça na sua vida, você vai precisar de criatividade. De onde é que vem a criatividade? Dessa parte que nós estamos vendo do cérebro, que é o lobo frontal. Entende? Então ele diz, para iniciar essa etapa de criação, é sempre bom entrar em estado de admiração. É por isso que às vezes a gente não consegue ser criativo. A gente tenta ser criativo, mas a gente não consegue. Por quê? Porque nós estamos ocupados o tempo todo. Numa vida ocupada o tempo todo, a gente não consegue nem identificar que nós somos criativos. A gente não consegue nem ter criatividade nas mínimas coisas. Então, você tem que parar para você admirar as coisas. Admirar o céu, admirar o sol, admirar a natureza. Contemplar. Entende? Fazendo algumas perguntas importantes para si mesmo. É assim que a gente se conhece. O autoconhecimento não vem das coisas que a gente vê sobre nós. O autoconhecimento vem das perguntas que a gente faz sobre nós mesmos. Como que eu acordei hoje? É assim que a gente se conhece. Como que eu acordei hoje? Quais foram os meus pensamentos quando eu acordei? Como que eu me comportei hoje durante o dia? Eu fui reativa com aquela pessoa quando ela veio brigar comigo? Ela veio brigar comigo e eu fui reativa, eu briguei com ela também? Ou eu deixei passar? Entende? A gente só se conhece quando a gente faz perguntas para nós mesmos. E quando a gente escreve também, eu peguei esse hábito de escrever como que foi meu dia. Eu tenho esse hábito que, na verdade, lá no Movimento Acorde para Você, é as páginas de alívio que a gente coloca para fora, né? Todos os nossos sentimentos ali durante o dia, as coisas que a gente não conseguiu fazer. Só que eu coloco também como que eu estava me sentindo em cada dia, porque assim eu passo a me conhecer, sabe? Então, se todo mês, aí eu volto lá para olhar, se todo mês, tal dia, eu me sinto dessa forma, tem um porquê disso. As mulheres, elas são cíclicas. Eu falei para as meninas ontem, né? Eu fui lá no perfil secreto, conversei com elas, eu falei, todo mês, todo mês, um dia, 2 dias do mês, eu fico com vontade de desistir de tudo. Mas eu sei que são os meus hormônios. Quando eu tô na TPM é assim. Então eu já me conheço, eu já me entendi. Eu fico mais introspectiva. Eu quero ficar no meu cantinho. Não é porque eu tô com depressão, eu tô com tristeza profunda. Não é isso. A mulher, ela é cíclica, então ela tem que se conhecer. Entende? Aí quando eu fui perceber, eu falei, gente, todo mês nessa data eu tô me sentindo dessa forma. Já sei o que é. Entende? Às vezes a gente conhece mais os outros do que a nós mesmos. E é aí o nosso erro.
O nosso erro é querer conhecer. A gente fala de boca cheia, né? Eu conheço fulano. Nossa, Lê, eu já conheço. Não é? A gente não fala isso? De boca cheia. Às vezes um marido, uma esposa. Eu conheço ela. Mas você se conhece? Você se conhece? Para iniciar essa etapa de criação, é sempre bom entrar em um estado de admiração, contemplação, possibilidade, reflexão ou especulação, fazendo algumas perguntas importantes para si mesmo. Perguntas com final aberto são o método mais provocativo para produzir um fluxo fluente de consciência. Ou seja, ele traz aqui algumas perguntas, e aí você vai anotar aí, tá? Porque aqui no Café com Gleice a gente precisa ter um caderninho e uma caneta para a gente anotar aqui os insights. Porque não dá para confiar na nossa memória, tá? E para quem não tem um livro, principalmente, é bom ir anotando. Então, ele diz assim, quais seriam essas perguntas? Então, como seria? Como seria? Olha só a primeira pergunta, anota aí, a primeira pergunta que você pode se fazer. Como seria se eu não reagisse mais dessa forma quando fulano chegasse para mim? De tal forma. Como seria se eu desse bom dia para minha irmã todos os dias, mesmo ela sendo falsa comigo? Entende? Qual é a melhor forma de ser? E se eu fosse essa pessoa vivendo nessa realidade? Talvez você tenha um desejo, talvez você tenha uma vontade de mudar de cidade, mudar de emprego. Não sei qual é o seu desejo, não sei qual é a sua vontade. Mas você já se perguntou como seria se realmente você saísse desse lugar que você está? Você já se perguntou isso? Você já se imaginou em outro lugar que não seja o lugar que você esteja agora? Entende? Eu não gosto dessa casa que eu moro. Eu queria tanto morar sozinha. Você já se imaginou morando sozinha? Entende? Eu quero ter uma família, eu quero ter filhos. Você já se imaginou nessa realidade? Quem na história eu admiro e quais são os seus traços admiráveis? Então, quem são as pessoas que você admira? Eu quero ser parecida com... Nossa, eu admiro essa pessoa. Bem que eu queria ser parecida, eu queria ser como essa pessoa. Então, o que essa pessoa faz? O que essa pessoa faz durante o dia que eu poderia implementar alguns hábitos que ela faz na minha rotina também? Entende? As respostas obtidas naturalmente formarão uma nova mente, porque ao responder com sinceridade, seu cérebro começará a trabalhar de novas maneiras, começando a ensinar mentalmente novos jeitos de ser. Você começa a se reconectar neurologicamente em uma nova mente. Olha isso. Isso aqui não é balela não, gente. Isso aqui é neurociência, tá? E quanto mais conseguir se relembrar, mais mudará seu cérebro e sua vida. Ou seja, quanto mais a gente escreve a vida que a gente quer ter, quanto mais a gente pensa na vida que a gente quer ter, quanto mais a gente busca ser quem eu quero ser, claro que nós vamos conseguir ter uma nova mente voltada para isso. E aí a gente consegue sim mudar o nosso cérebro e consequentemente mudar o quê? Que quando a gente muda a nossa mente, a gente muda a nossa vida. E é libertador isso. Quando a gente muda a nossa mente, a gente muda a nossa vida. Porque às vezes a gente espera que tudo mude. A gente espera que o nosso esposo, a nossa esposa mude, que o nosso irmão, a nossa irmã mude, né? Que todo mundo ao nosso redor mude. Mas não vai mudar, porque a mudança tem que acontecer aqui, ó, interna. Interna. Sou eu que preciso mudar. Não é o outro, não. Só que a gente sempre fica exigindo que o mundo mude para que eu viva melhor. Não é isso? E aí é por isso que a gente se torna uma pessoa negativa, é por isso que a gente se torna uma pessoa reclamona.
Porque a gente reclama do tempo, a gente reclama do governo, a gente reclama de tudo. Tudo, tudo, tudo. E eu sou alecrim dourado. Né? E aí eu não presto atenção nos meus pensamentos, eu não presto atenção nos julgamentos. Eu estou o dia todo julgando as pessoas. Eu estou o dia todo reclamando. Então, é esse exercício que a gente precisa fazer. É o exercício de parar, de refletir, de me conhecer, de pensar no que realmente eu quero, o que eu quero mudar em mim. Porque às vezes as coisas não acontecem na nossa vida justamente porque a gente não tem consciência dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. A gente só deixa a vida levar. Aí, finalizando esse subcapítulo aqui, tá? Deixa eu ver o horário aqui, pra gente finalizar. Quer deseje, olha o que ele traz, presta atenção, olha o que ele diz aqui. Estamos lendo o livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do neurocientista Joe Dispenza, tá? Quem tiver o livro, melhor ainda, porque aí dá pra ler aqui junto com a gente. Aí você pega seu marca-texto e aí vai marcando o livro, tá? É muito gostoso. Se não tiver, não tem problema, mas já se organiza. Depois eu vou postar. Na verdade, eu tô na dúvida do próximo livro, gente. Eu vou pedir para vocês me ajudarem. Porque o próximo livro, depois eu vou postar nos stories, eu tô na dúvida, tá? Ele diz assim, ó. Quer deseje ser rico ou ser um pai melhor, ou sei lá o que você quer na sua vida, quem sabe? Talvez não seja má ideia preencher seu cérebro com conhecimento sobre o tópico escolhido. Olha isso. De modo que você tenha mais blocos de construção para formar um novo modelo da realidade que deseja adotar. Toda vez que você adquire informações, está adicionando novas conexões sinápticas que servirão de matéria-prima para quebrar o hábito de seu cérebro disparar do mesmo modo. Quanto mais você aprende, mais munição... Olha essa frase, minha gente. Anota isso aí, gente. Anota isso aí. Se você ainda não está assistindo, se você ainda não está aqui com seu caderninho e sua caneta, amanhã já pega o seu caderno e a sua caneta. Se você não tem nenhum caderno, pega um papel para anotar, tá? Olha o que ele diz aqui. Quanto mais você aprende, mais munição tem para destituir a antiga personalidade. E para tudo na vida, quanto mais você aprende, quanto mais você tem conhecimento de si mesmo também, principalmente. Então, quando você se conhece, muitas das coisas externas já não faz mais sentido para você. Você não reage às situações que acontecem com você. Entende? Então, ele diz aqui, cadê? Toda vez que você adquire informações, está adicionando novas conexões sinápticas que servirão de matéria-prima para quebrar o hábito de seu cérebro disparar no mesmo modo. Quanto mais você aprende, mais munição tem para destituir a antiga personalidade. Então, você é uma pessoa que todo mundo faz besta de você? Você é uma pessoa que qualquer pessoa na face da Terra vai te influenciar? Você é influenciável? Às vezes você não quer sair, mas a pessoa vem e te convence. Não, vamos lá, bora, vai ser bom. Aí você não está com um pingo de vontade de ir. Mas você vai. Por que que você vai? Porque você fica com medo de magoar as pessoas. O que que as pessoas vão pensar? O que que as pessoas vão pensar de mim? Entende? Então, se eu quero mudar o meu jeito, eu não quero ser mais influenciável pelas pessoas. Não quero mais. Não quero mais que as pessoas me influenciem. Estuda, então. Pega um livro relacionado a isso e começa a ler, começa a entender como que funciona o seu cérebro, como que funciona a sua mente. Foi assim que eu fiz. Quando eu quis parar de ser besta, eu comecei a estudar sobre neurociência. Quando eu quis parar de ser besta, eu comecei a estudar sobre como que funciona o cérebro, como que funciona a mente. Não é à toa que por isso hoje eu sou apaixonada por mentalidade, por desenvolvimento humano. Entende?
porque eu quis me desenvolver. Então, partiu da minha vontade de aprender. Deixa eu ver, da minha curiosidade. A gente não está falando sobre curiosidade hoje. Essa parte do cérebro, o lobo frontal, é a parte da curiosidade. Se a gente não tiver curiosidade, a gente não sai do lugar. A gente precisa ter curiosidade. Deixa eu ver como que isso... Deixa eu ver o que é um lobo frontal. É o que é isso mesmo? É o que é isso? Deixa eu saber, deixa eu entender o que é isso aqui. Sabe? Deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui. Vocês estão muito quietinhos hoje. A gente vai finalizar a live, tá? A gente vai fazer a nossa meditação aqui. Pior que quanto mais reclama, mais... Exato. E é fato. Quanto mais você reclama, minha gente, o próprio nome já diz, reclama. Você está clamando mais de uma vez. Então você fica nesse looping o dia todo. Então quanto mais você reclama, mais você vai querer reclamar. Nós somos assim, o nosso cérebro ele funciona assim. Quanto mais eu agradeço, mais eu quero agradecer. Quanto mais eu faço a live, mais eu quero fazer. Quanto mais eu leio o livro, mais eu quero ler. Então, quanto menos eu leio o livro, menos eu quero ler. Quanto menos eu acordo cedo, mais eu não vou querer acordar cedo. Eu não vou querer acordar cedo, entende? Então, o nosso cérebro funciona dessa forma. O cérebro, minha gente, como que ele funciona? O nosso cérebro, ele funciona a partir de comando. 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 O nosso cérebro, o que ele quer? Ele quer ficar sentadinho no sofá. É isso que ele quer. E aí, quando você faz um movimento maior, ele fala, ei, meu Deus, já vem, não acredito. Tava aqui tão bom, tava tão bonzinho aqui, confortável, não inventa não inventa de fazer isso não. Nosso cérebro, ele é assim. Ele quer conforto. E aí, quando você fala, amanhã eu vou acordar cedo, amanhã eu vou acordar cedo, amanhã eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, que eu tô procrastinando já tem um tempo, aí o seu cérebro fala, não, já vem de novo, não acredito. Entende? Então, o seu cérebro, ele precisa de comando. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Comigo ninguém faz... Eu amo os comentários da Fernanda. Comigo ninguém me faz de besta. Tenho lado bom e lado ruim. Tenho personalidade forte. Tem mesmo, você tem uma personalidade muito forte. Não sou obrigada a agradar ninguém, agradar só a Deus. Exato. Não somos obrigados a agradar ninguém, só a Deus. É isso. Entende, minha gente? Então, vamos aqui finalizar. Amanhã a gente vai passar para a página 141, que é tornar o pensamento mais real do que qualquer outra coisa. Tornar o pensamento mais real do que qualquer outra coisa. Vamos cuidar da pessoa mais importante? Quem é a pessoa mais importante? Responde aí para mim. Deixa eu ver se vocês estão afiados. Olha, o livro que nós estamos lendo é esse, tá? Quebrando o hábito de ser você mesmo, tô dispensa. Quem é a pessoa mais importante? Você, claro, né? Pessoa mais importante. Não é egoísmo pensar assim não, tá, gente? Vamos agora parar, fazer uma respiração consciente. Coloque uma intenção para o seu dia. Feche os seus olhos. Eu sei que você está fazendo um monte de coisa, mas para o que você está fazendo aí agora. Feche seus olhos. Vamos colocar uma intenção para o nosso dia. Vamos inspirar profundamente. Puxa o ar, você vai puxar. Essa respiração, a gente subestima essa respiração, minha gente. A gente passa o dia todinho sem respirar, sem fazer uma respiração consciente. E quando a gente faz essa respiração, a gente libera as tensões, certo? Então, puxa o ar, inspira profundamente. Puxa, segura um pouquinho e solta. Solta pela boca. Mais uma vez, inspira profundamente, gentilmente. Feche seus olhos, sinta seus ombros. E solta. Mais uma vez, inspira profundamente. E solta. Hoje, dia 12 de novembro, tem um chamado de Jesus para você, tá? Este é um tempo de abundância em sua vida.
Seu cálice transborda com minhas bênçãos. Depois de escalar montanhas escarpadas, você agora se vê cantarolando em meio a pradarias luxuriantes, aquecidas pela luz do sol. Aproveite esse tempo de tranquilidade e renovação. Fico feliz de poder lhe propiciar isso. Às vezes meus filhos hesitam em receber minhas dádivas com as mãos abertas. Surgem falsos sentimentos de culpa que lhes dizem que não merecem ser tão abençoados. Isso é uma bobagem, porque ninguém merece nada. Isso é uma bobagem, porque ninguém merece nada de mim. Meu reino não tem nada a ver com trocas ou merecimentos, e sim com acreditar e receber. Agora fala se não tem tudo a ver com o que a gente lê aqui no livro, que a gente leu hoje. Acreditar e receber. Quando um filho se nega a aceitar meus presentes, fico profundamente triste. Quando você recebe minhas bênçãos com o coração grato, transbordo de alegria. Meu prazer em lhe dar e seu prazer em receber flui juntos em alegre harmonia. Quando um filho se nega a aceitar meus presentes, fico profundamente triste. Olha o presente que você recebeu hoje. A vida. Olha para o céu. Um novo dia. E eu comecei a live hoje justamente falando sobre isso. Um novo dia. Então, eu me escolho mais um dia. Eu me escolho mais um dia. Mantra de hoje, escreve, coloca no banheiro, lá na frente do espelho. Hoje eu me escolho. Então você tem mais um dia. Olha para o céu para você ver. Amanheceu. O que você vai fazer hoje? Você recebeu a vida. O que você vai fazer com essa vida hoje? Vai reclamar? Vai reclamar? Porque quando a gente tem um dia desse, olha para o céu, gente, e a gente sente gratidão, não há espaço para reclamação. A gente só reclama quando a gente foca na falta. Quando a gente foca na falta. E aí, olha a mensagem. Quando um filho se nega a aceitar meus presentes, fico profundamente triste. Você recebe o presente todo dia. Só que você não aceita o presente e ainda por cima reclama do presente. Entende? Perfeito. Recebo e agradeço. Recebo e agradeço. Exato. Então, hoje eu me escolho. Hoje eu me escolho. Vou deixar essa live gravada até meio-dia. Para quem não esteve comigo aqui no Instagram. Aqui. Tá bom, minha gente? Então, que hoje o nosso dia seja maravilhoso. Coloque uma intenção para o seu dia. Hoje o nosso dia será maravilhoso. Maravilhoso. Independentemente das circunstâncias. Gleice, você não sabe minha vida. Ah, é? Todo mundo tem questões para resolver. Todo mundo tem. Não é só você não. Porque às vezes a gente acha que só a gente passa por situações. Todo mundo passa. Agora a questão é, como que você vai escolher passar por isso? Hoje eu escolho pensar mais positivamente. Eu escolho mais agradecer do que reclamar. Ainda estou no processo. Não sou evoluída não, gente. Vocês me veem aqui, acham que eu sou evoluída. Não sou, não. Não sou. Eu ainda tenho muita coisa ainda para resolver. Não são poucas. Não são poucas. Vejo vocês amanhã, novamente. 6h40. Não me deixa aqui na live sozinha. E não me deixa aqui lendo esse livro sozinha, tá bom? Um beijo. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.